Fala comigo, YouTube, chegando para mais uma análise aqui no canal do Alê, dessa feita para falar sobre a grande final do Campeonato Carioca. E grande final mesmo, porque principalmente no primeiro tempo foi um jogo muito bacana. A expectativa de muita gente era de um Fluminense reagindo, né, marcando muito forte, saindo nos contra-ataques em velocidade, jogando só na boa. Mas a gente viu uma primeira etapa diferente, com o Fluminense com um toque de bola, como pouca gente trabalhou nesse primeiro semestre do futebol no Brasil, né? Campeonatos estaduais rolando, e o que a gente viu foi pouca coisa parecida com o que o Fluminense fez no primeiro tempo. Saindo jogando a partir do tiro de meta, com o goleiro Fábio ali, sempre posicionando um dos zagueiros, normalmente o Manuel, do lado dele, dentro da área, para o primeiro passe, e brigando contra a pressão do Flamengo, uma marcação pressionada, mas brigando com essa pressão com a bola no pé. Então, isso é só uma demonstração da intenção do time do Abel. Mas no meio-campo, e aí, quando o Fluminense conseguia passar dessa primeira linha de marcação, aí tinha mais liberdade, né? Porque no Flamengo, nesse Flamengo aí do português, né? Do Paulo Souza, tem pouca gente de pegada, né? Ele tenta compensar isso com outras escolhas, mas num futebol cada vez mais dinâmico, intenso, no momento defensivo, o Flamengo praticamente não pode contar com o Gabigol, não pode contar com o Bruno Henrique, o Arrascaeta ainda tenta, mas é muito pouco. E aí o Fluminense, quando passa da primeira linha de marcação, quando começa a trabalhar no meio-campo, foi muito bem. Fundamentalmente, assim, é difícil destacar um jogador, mas o trabalho que o Ganso fez de cadenciar, de distribuir, de aparecer, de dar o toque, de aliviar, e mais. Em alguns momentos, eu lembro de dois, principalmente no primeiro tempo, em que o Ganso erra o passe, porque eu acho que é ele que vai errar o passe mesmo, porque é o que faz o passe diferente, e vai atrás da bola para recuperar e recupera. Eu acho que mostra muito de qual é o espírito desse Fluminense aí do Abelão, né? Então, pelo menos em dois lances que o Ganso erra, ele vai atrás e recupera a bola e recomeça o jogo novamente. Mas também, evidentemente, o Iago Felipe e principalmente o André. O André é um absurdo de jogador. O André é a gente fala muito para quem acompanha mais o Campeonato Paulista do Danilo, o André é um caso muito sério de jogador. Realmente um menino que tem que ser olhado, 20 anos, né? Olhado com muito cuidado. Lá na frente o Arias funcionou muito bem. O Cano é impressionante, né? Em 2 jogos, jogando contra 3 zagueiros, fez 3 gols. Ainda acabou perdendo o pênalti, o Hugo defendeu. Mas esse Fluminense no primeiro tempo foi muito, muito bacana de se ver. O Flamengo, assim, o Flamengo sempre vai despertar, para quem gosta de futebol, uma curiosidade. Você sempre vai ligar para ver alguns jogadores que estão lá. Mas coletivamente, eu já tive essa impressão no primeiro jogo e em outras oportunidades que vi o Flamengo. O Flamengo teve 10 dias para treinar antes do primeiro jogo da final. E agora ele teve condição de corrigir, já que o Fluminense venceu por 2-0. E eu tenho convicção que o Paulo Souza atrapalha o time do Flamengo. Eu tenho convicção. Até porque um dos trabalhos do treinador é tirar o máximo de cada jogador. Isso está claro, isso ficou claro no Fluminense. O Fluminense, por exemplo, que tem entre os 3 zagueiros ali, 2 deles, o Nino é muito bom, evidentemente. O David Braz e o Manuel, se você oferecer se você oferecesse, né, para vários times da Série A do Campeonato Brasileiro, muitos iam recusar. E os dois estão jogando muita bola. Jogando muita bola. Então, o trabalho do treinador é tirar o máximo dos atletas. Eu poderia citar novamente aqui o que o Abel fez com o Ganso. O Ganso, para muita gente, estava morto no futebol e ele se provou muito importante, né? Mas um dos trabalhos do Paulo Souza é tirar o máximo de cada jogador. A impressão que eu tenho é que ele quer tirar o máximo de jogadores do clube. Quer tirar do elenco, né? Mas a gente notou, por exemplo, com o Rogério, ele colocou o Arão de zagueiro, e aí o Rogério no Flamengo campeão brasileiro, ele comportava quase que o maior número de jogador bom que ele podia, porque o Arão é um bom jogador de meio campo, foi jogar na zaga, porque a zaga tinha problemas, e tem até hoje, né? Então o Rogério você colocou o Diego Ribas no meio, você botava sempre os melhores para jogar e ia encaixando, ia dando um jeito ali de encaixar. Cara, o Paulo Souza não é assim. O Paulo Souza, por exemplo, se ele acha que o Felipe Luiz não serve para lateral, e eu respeito quem acha isso, Felipe Luiz foi um excepcional lateral, uma carreira brilhante.
talvez não dê mais por causa da falta de velocidade. Como zagueiro não dá. Você pode olhar os gols dos adversários do Flamengo, e aí em especial o Fluminense, é o Felipe que está ali, e eu adoro o Felipe como jogador e como pessoa, mas não dá para ser zagueiro, não adianta. Então, se você acha que ele não serve para ser lateral, tira ele do time. Outra coisa, você não pode jogar com 3 zagueiros se você não tem 3 zagueiros. Você tem, qual que é a tua forma de jogar que você prefere? Eu não sei, depende do que eu tenho nas mãos. O Flamengo não tem 3 zagueiros, infelizmente. Adoro o Gustavo Henrique, adoro o Léo Pereira. Não jogaram no Flamengo. Não jogaram no Flamengo. Não jogaram. Então você não pode jogar com 3 zagueiros. Como é que você vai jogar no Flamengo? Esse Flamengo aí? Eu não sei. Eu só não vou jogar com 3 zagueiros. É a primeira providência. E ele insiste, parece que ele quer fazer o seguinte, ele quer provar que o esquema dele dá certo. Né? Quer ser o melhor jogador do time. E tem sido pior. O Rodinei também, com todo respeito, a gente está falando de um time que briga para ser o melhor da América, que briga para ir para o Mundial, para jogar de igual para igual, como jogou quadrado as devidas ali contra o Liverpool. Você não pode ter o Rodinei. O Gomes é muito voluntarioso, mas o Gomes só está ali para cobrir uma carência que os atacantes do Flamengo não correm para trás. Não correm para trás de jeito nenhum, não ajudam no momento defensivo de jeito nenhum. O Andréas Pereira está sem confiança nenhuma para jogar. O Lázaro é bom jogador, tem um futuro brilhante, mas você não pode jogar a responsabilidade em cima do Lázaro. Você não pode. O Arrascaeta é muito bom, hoje pareceu longe das suas condições físicas ideais, mas é muito bom jogador, foi dele a jogada do gol de empate. E o Gabigol, cara, tem uma coisa assim, eu gosto do Gabigol também, não preciso nem falar o que ele representa para a torcida do Flamengo. Cara, mas ele cria um clima tão de guerra com o árbitro, que o árbitro, mesmo quando é falta, como foi falta na origem ali do lance de gol de empate do Fluminense, foi falta ali. Mas ele cria um clima tão hostil entre ele e o árbitro, que o árbitro começa a passar a não dar nada que ele peça. E outra coisa, ele orienta o time, dá dura na arbitragem, mas ele esquece de jogar. Só se alguém tiver falando, ninguém fala no Flamengo, porque ninguém tem coragem de falar nada para ele no Flamengo. Assim, Gabigol, deixa que a arbitragem apita, deixa que eu posiciono o time, vai lá jogar, de preferência lá perto do gol, onde você é brilhante. Mas não. E assim, com todo respeito, o Paulo Souza é um dos responsáveis. Claro que tem jogador acomodado, claro que tem jogador insatisfeito. Ou você acha que o Everton Ribeiro está satisfeito? Ano de Copa do Mundo, ele foi convocado várias vezes e agora ele é reserva. Ou você acha que o Felipe Luiz está satisfeito de ficar exposto ali na zaga? Não tá. E tantos outros jogadores ali no Flamengo. O Flamengo não tinha muito o que mexer, cara. Era só você tirar o máximo de cada um e tá pronto o time. Mas o Paulo Souza realmente atrapalhou. Enquanto isso, o Abel, que outro dia no aeroporto foi questionado e tal, não sei o quê, conseguiu, não é que ganhou do favorito Flamengo, com justiça, esse 3-1 no agregado, ele é absolutamente justo. O Fluminense se mostrou coletivamente, não individualmente, coletivamente, o melhor time do Rio de Janeiro com sobras. Tocando, não é que ganhou, só marcou. Claro que no segundo tempo, principalmente na metade do segundo tempo para o final, o Fluminense cadenciou, o Fred entrou para arrumar confusão, toda hora caía, toda hora. Faz parte do jogo. O Flamengo que não podia ter deixado de chegar nesse ponto. Mas o Fluminense, no primeiro tempo do jogo de hoje, por exemplo, jogou bola, tocando, sabe? Ficando com a bola, criando oportunidades. E o Paulo Souza tornou o poderoso Flamengo muito menos poderoso. Muito menos poderoso. Então é até uma lição, né? É mais um treinador, esse treinador já bem experiente, né? Brasileiro, que acaba deitando e rolando num treinador estrangeiro de muito nome, de muita competência e capacidade. Por quê? Porque não existe porque é treinador estrangeiro é bom, se é brasileiro é ruim. Se é novo é bom, se é velho é ruim. Não existe. Existe treinador bom e treinador ruim. Cada um tem das suas características. O Abel tem a dele, o Paulo Souza tem a dele, e o Paulo Souza, pelo jeito, quer ser maior do que o Flamengo. Ele quer ser o principal jogador do Flamengo, em vez de ajudar, em vez de compor, em vez de fazer o simples. Tá? Olha, análise do que foi 1-1, né? Flamengo e Fluminense, no agregado 3-1 para o Fluminense. Fluminense campeão carioca depois de 3 títulos seguidos do Flamengo. Aliás, fazem 5 jogos, né? Que o Fluminense não perde para o Flamengo. Se você pegar os últimos 9 encontros entre esses dois times, só uma vitória do Flamengo. É impressionante. Essa análise de jogo tem o apoio, o patrocínio, assim como o canal do Alê, de KTO. KTO, o melhor site de apostas que está tendo.
Você vai agora na KTO e www.kto.com e usa o cupom de desconto ALE, você tem 20% a mais no valor do teu primeiro depósito. A gente falou aqui do que foi essa final do Campeonato Carioca, onde o Fluminense coletivamente se mostrou muito forte, individualmente tem vários destaques individuais, e principalmente o André, que é um monstro, o Ganso jogou muito, o Iago Felipe também, o Cano é um absurdo, o aproveitamento dele, em que pese o pênalti que ele perdeu, o Fluminense coletivamente muito bem, e um Flamengo em que o seu treinador atrapalha o time. Eu tô convicto que, se não fosse o Paulo Souza, o Flamengo estaria melhor. E bagunça o time, não coloca os melhores para jogar, não tira o melhor de cada jogador, e taticamente também uma bagunça, né? A única forma, repito, a única forma que o Flamengo não pode jogar é com 3 zagueiros, porque não tem. Não tem 3 zagueiros. O Flamengo tem 3 atacantes, o Flamengo tem 3 jogadores de lado, o Flamengo tem 3 volantes, o Flamengo tem. Um zagueiro não tem. Então é a única forma que não pode jogar. Mas, de qualquer forma, parabéns ao Fluminense. Merecidíssimo título do professor Abel Braga e muita atenção no André. Muita atenção no André, porque esse menino merece. Valeu, pessoal. Mais uma análise aqui. Você comenta, você deixa o like, você compartilha. Gostei, não gostei, não é nada disso. Você vai tomar no Pokémon. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Obrigado mais uma vez. Até amanhã.